Oi, gente. Não me dá nenhum prazer dizer para vocês que já está acontecendo o que eu previ. A fome está levando pessoas mais pobres às ruas, filas, grandes aglomerações. Isso já está acontecendo. E está acontecendo pelo motivo que eu previ e disse aqui para vocês, porque não era nenhuma coisa difícil de adivinhar. A falta de recursos, falta de alimentos, muitas pessoas pobres não têm geladeira, iria levar eles imediatamente que os alimentos acabassem e que as condições dele de sobreviver se esgotassem, a ir às ruas buscar entidades de ajuda, buscar parentes, buscar conhecidos e se aglomerar em filas buscando, enfim, comida, água, bujão de gás, para tentar sobreviver. E se nada for feito, os saques vêm na sequência. É uma progressão absolutamente previsível e que está agora se confirmando. Inclusive tem uma reportagem da Folha de São Paulo trazendo mais detalhes. E eu vou ler alguns trechos para vocês perceberem a gravidade da situação, né? Enquanto a reportagem de Fernando Canzian para a Folha de São Paulo. Enquanto o governo e o Congresso ainda devem os detalhes de como vamos fazer chegar aos trabalhadores formais a nova ajuda emergencial de R$ 600 durante a crise causada pelo vírus, né? A falta de dinheiro e alimentos já atinge em cheio as famílias que vivem na informalidade. Armários vazios e barracos repletos de adultos e crianças que deixaram de ir às escolas onde recebiam merenda, sua principal refeição do dia, são a nova realidade em favelas de São Paulo. Além da comida, faltam itens como papel higiênico, fraldas, sabão e detergente para lavar as mãos e a louça. Em muitas casas, a porta de entrada é o único meio de ventilação. Na rua, as crianças limpam os pés e mãos em fios de água que correm nas guias. No desespero, muitos moradores já saem de casa para ir atrás de parentes, amigos e entidades assistenciais em busca de alimentos e ajuda. Perto dessas comunidades, há ambulantes nos semáforos e, dentre elas, bem mais gente em vielas e ruas onde se pode ver os vários bairros de São Paulo. Muitos estão atrás de bicos e comida. Eu previ isso. Eu disse que era exatamente isso que ia acontecer. Uma pesquisa do Datafolha revela que 72% das pessoas nessas comunidades não têm poupança para manter, nem por uma semana, o seu baixo padrão de vida. Eu disse aqui no canal que para as pessoas mais pobres a situação de emergência ela é permanente. Ela não foi provocada exclusivamente por essa crise, ela foi agravada. Mas ela já existia antes. E o que a crise fez foi transformar uma situação muito ruim em uma situação desesperadora para milhares, talvez em breve milhões de brasileiros. E a inação do governo federal é uma coisa que vai ficar no livro de história, eu falo como historiador, como um grande crime contra a população mais pobre, né? As projeções dão conta de que quase 10% da população brasileira viva em aglomerados subnormais que aumentaram após a recessão iniciada em 2014. O último censo do IBGE contabilizou 9.324 favelas em 323 municípios. Para especialistas, a forma mais rápida e controlada de fazer a distribuição da nova ajuda seria abrir já a fila para novos cadastrados no Bolsa Família, programa estabelecido há anos, comprovadamente eficiente com a rede de atendimento nacional vinculada à Caixa Econômica Federal. Pagando um benefício médio de R$ 190, o Bolsa Família já atinge 13,2 milhões de mulheres, está sendo ampliado para mais de 1,1 milhão e poderia, mesmo que temporariamente, cadastrar os novos necessitados com valor maior. Essa é uma ideia muito boa, né? Usar o próprio cadastro, ampliar o cadastro e aumentar o valor como uma forma de usar um programa que já existe para garantir a sobrevivência dessas pessoas. Aliás, esse tipo de ideia é muito comum quando você quer expandir
um tipo de programa, né? Nos Estados Unidos, o Bernie Sanders defendeu Medicare para todos. Medicare é um programa para os idosos, então seria expandir e aprimorar um programa que já existe, em vez de tentar fazer algo do zero, o que seria muito difícil. Da mesma forma, criar um novo sistema de distribuição de dinheiro, de renda mínima cidadã para todos os brasileiros do zero, seria muito difícil. Talvez o melhor é tentar utilizar o sistema que existe, aprimorando ele e ampliando ele rapidamente para poder cobrir os danos mais graves da crise. Eu concordo com os especialistas, de fato essa me parece a melhor estratégia, né? Para atender essa nova fila, a Caixa já dispõe de um cadastro único com 27 milhões de famílias carentes no Brasil. A maior parte é atendida pelo Bolsa Família. É por meio desse cadastro que o governo pretende identificar aqueles que receberão os R$ 600. De onde quer que venha, o pagamento da nova ajuda representará um impulso para o comércio e a economia. Estudos indicam que para R$ 1 a mais por pessoa gasto em programas como Bolsa Família, o PIB per capita do município aumenta R$ 4. Assim, além de garantir a sobrevivência dos indivíduos, esse tipo de despesa pública deve contribuir para sustentar a atividade nessa fase de retração abrupta da economia. Isso mostra que, e essa é uma coisa que eu tenho defendido aqui no canal já há um bom tempo, que proteger a economia e proteger a vida das pessoas não são coisas antagônicas. Você ter um programa que amplia o gasto público para garantir a sobrevivência das pessoas vai voltar em impostos, vai voltar em atividade econômica, não vai ser apenas um gasto, vai ser um investimento, mantendo as pessoas vivas e diminuindo a circulação delas para tentar diminuir a circulação da doença e ao mesmo tempo vai ajudar a economia. Mas o que é que os bolsominions estão fazendo mesmo? Carreata para acabar com a quarentena. Eu acho que o que é que eu vou chamar essa carreata? A carreata da morte? É uma coisa assim. Nós atingimos o mais alto grau de desumanidade que eu acho que seria possível imaginar para o momento atual do Brasil. E é muito importante que a gente não se esqueça, né, daqueles que nesse momento minimizaram o problema. As mortes que vão acontecer na sequência, e já tem gente morrendo, vocês sabem disso, vão estar nas costas e nas mãos das pessoas que foram negligentes. As autoridades públicas que foram negligentes, elas têm responsabilidade sobre essas mortes e sobre o sofrimento dessas pessoas. Em uma crise fica bem evidente, não é, a falência moral e intelectual de coisas tipo: o Estado tem que diminuir. O Estado é a única instituição grande o suficiente, com capacidade suficiente de, inclusive, imprimir o próprio dinheiro para poder investir e proteger a vida das pessoas. O Estado precisa ser mais democrático. O Estado precisa ser mais eficiente. O Estado precisa ser um monte de outras coisas. Mas não ter recursos, ser pequeno e ser incapaz, como defendem, que é uma defesa ideológica falsa. Porque defendem isso ao mesmo tempo que em países como os Estados Unidos, que isso é muito defendido, tem um Estado gigantesco para o serviço militar. Quer dizer, tem uma atuação do Estado gigante em alguns setores, altíssimos investimentos. Esse povo que defende o Estado pequeno é o mesmo povo que, quando tem crise econômica, defende que o Estado vá lá e salve bancos. Que Estado pequeno é esse? É o mesmo povo que defende que o Estado interfira na vida pessoal das pessoas, interfira em quem você pode ou não pode casar, interfira no aparelho reprodutivo das mulheres, defende o Estado intervindo em tudo quanto é coisa. E bem grande em certos setores. Mas quando é na economia e quando é para aumentar e maximizar os lucros, o poder
dos donos dos meios de produção, dos donos do capital, não, não. Aí o Estado tem que ser pequeno, né? É tão obviamente uma coisa seletiva, não é? É tão obviamente ideológica e que visa beneficiar uma classe social que é chocante ver quantas pessoas ingênuas, quantas pessoas com pouca informação, ou às vezes até com informação, mas que estão motivadas ideologicamente, motivadas pelo seu interesse de classe, mentem para si mesmas, dizendo: não, estou defendendo o que é o certo. Não estou defendendo o que beneficia a minha classe, me beneficia e que prejudica os outros, não. É difícil, viu, gente? É difícil. Mas eu quero dizer para vocês que a gente aqui e vocês, de casa, da quarentena, fora da quarentena, nas redes sociais, a gente vai continuar a luta. Nas ruas, no futuro, quando a gente puder voltar às ruas, a gente vai manter a luta. Porque a gente tem que olhar para o passado e ver no passado a nossa inspiração. Não foi fácil, não foram fáceis as conquistas que aconteceram no passado da humanidade. Para as mulheres votarem, para acabar com a escravidão, para as mulheres votarem, para direitos trabalhistas, direitos sociais, para os gays poderem se casar. Todas as conquistas precisaram de muita luta. Sejam conquistas de grupos chamados grupos identitários, sejam as conquistas dos direitos civis e políticos da nossa população e das populações pelo mundo. Então, os desafios que estão diante de nós e a luta que vai ser necessária ser feita vai exigir muito esforço da gente. Mas é só olhar para o passado para ver que é sim possível obter vitórias. Não é fácil, não é garantido. Mas quem disser que é impossível desconhece a história. E era esse o recado do vídeo de hoje. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.